Tudo que temos visto nesse tempo vai nos encaminhar a uma compreensão muito clara e objetiva do propósito da nossa existência. Tudo que desde o início temos ministrado acerca da obra de Cristo é para que possamos compreender para que fomos criados e qual o propósito de sermos regenerados, criados de novo em Cristo Jesus. Fomos criados por Ele, chamados à existência por Ele e recriados nele, em Cristo Jesus, por 3 propósitos específicos: para contermos a sua presença, para sermos a sua companhia e para manifestarmos a sua vida. Para que Ele viva em nós e nós vivamos nele. Para que possamos ser seu corpo e sua família, a sua companhia. Nós somos os únicos seres criados capazes de responder a Deus de maneira espiritual. Porque quando fomos criados, recebemos do seu ruá, do seu espírito, do seu fôlego. Todas as coisas foram criadas por uma ordem. Nós fomos criados por um sopro. Dá para entender a diferença? Todas as coisas foram criadas pela palavra, pela ordem declarada de Deus. Nós não. O Senhor nos constituiu com a sua própria mão, nos esculpiu com barro. Já existem centenas de estudos científicos que comprovam que a nossa composição, a composição das estruturas moleculares, das fibras musculares, contém elementos que estão no barro. E Ele soprou em nós do seu próprio espírito, para sermos a sua companhia. Quando Ele passeava no jardim na viração do dia, o que Ele desejava era que Adão e Eva correspondessem a Ele no nível que nenhum outro ser poderia corresponder, e nenhum outro ser pode corresponder. Nós fomos criados para sermos companhia de Deus. E fomos criados para manifestar quem Ele é. Fomos regenerados pelo mesmo Espírito, com as mesmas finalidades, de que Ele vive em nós e nós vivamos nele, e que nós manifestemos quem Ele é, na nossa forma de agir, de pensar e de fazer. Trabalhamos bem os 2 primeiros propósitos. Estamos caminhando no segundo ainda, a compreensão de presença em nós, de sermos companhia dele. Porque infelizmente essa ideia está associada ao fato de sermos igreja organismo, igreja organização. Não é isso que eu estou falando. O espírito do homem foi criado numa dimensão única, capaz de conter, capaz de que o Espírito do Deus eterno e soberano acima do tempo e do espaço habite nele. O Espírito que nós recebemos de Deus, quando fomos recriados em Cristo Jesus, que se une ao nosso espírito que estava morto pelo pecado, é capaz de conter a habitação do Espírito do Cristo ressurreto. Não é uma questão de fé, não é uma questão de doutrina, não é uma questão de afazeres religiosos, é uma questão dele viver em nós e de nós vivermos nele. Entendem isso? Como é difícil desgrudar essas 2 coisas.
E nós começamos em novembro de 2018 a tratar sobre a obra completa de Cristo Jesus. E essa obra completa de Cristo Jesus está descrita em Isaías capítulo 53, o verso 5. Vamos abrir? Hoje nós vamos abrir alguns textos, vários deles. Isaías capítulo 53, verso 5. Na descrição da obra de Jesus nós vamos encontrar estes elementos que ali estão. Vamos ler o texto? Isaías 53, verso 5, que diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Essa é a expressão profética daquilo que aconteceria plenamente em Cristo Jesus. E a relação que estabelecemos com ele não é por aquilo que ele vai fazer, só é possível que nos relacionemos com ele por aquilo que ele já fez. Está claro? O grande erro da nossa geração é achar que a nossa relação com Jesus se estabelece naquilo que ele vai fazer. Então nós geramos uma expectativa que participar de uma igreja, que abraçar uma fé, isso vai fazer coisas acontecerem. Quando na verdade a proposta é que nós abracemos aquilo que ele já fez por nós, para que possamos entender o propósito que ele tem e de que maneira ele quer se relacionar conosco. Está claro? Quando começamos a trabalhar isso, abrimos o entendimento de Gênesis 3, 6 e Gênesis 6, 5. São dois textos impressionantes. Quando o Senhor começou a se relacionar com Adão e Eva e os colocou no jardim para que eles tomassem conta de todas as coisas, a única ordem estabelecida de Deus, negativa, foi para que eles não comessem da árvore que estava no meio do jardim. E Deus foi claro ao dizer que o dia que eles comessem dessa árvore, eles morreriam. A serpente vem e começa a conversar com Eva e com Adão. Não é? É muito interessante a gente observar o aspecto verbal, quando diz que Eva comeu e deu ao seu marido. Só poderia haver essa construção verbal se ele estivesse ao lado dela. Então isso significa que durante toda a conversa de Eva e a serpente, Adão estava caladinho do lado dela, omisso. Se ela foi enganada, ele foi omisso e enganado tanto quanto ela. Mas aí encontramos o que vai acontecer no verso 6. Podem ler, por favor? Vamos ler juntos? Vocês não estão lendo juntos por quê? Gênesis 3, 6. Juntos? E vendo? Então, a palavra que é dita a Adão e Eva é: não coma. A serpente lança uma outra ideia: certamente não morrerás. Deus sabe que o dia que vocês comerem desta árvore, do fruto desta árvore, vocês serão semelhantes a ele. E de imediato começa a haver uma mudança na forma de pensar, uma corrupção de mente e coração. O padrão estabelecido claramente, não coma, passa a ser questionado internamente, porque ao olhar para aquele fruto que Deus disse não coma, ele passa a ser bom, agradável e desejável. Entendem isso? Em um momento anterior, a árvore não deveria ser comida, porque traria morte. No momento seguinte, ela já é boa, agradável e desejável. Conclusões que nós temos em nossas mentes, corações.
E ela conclui isso antes de comer. Compreendem? O resultado disso é o que nós vamos ver em Gênesis 6:5. Passe algumas páginas aí, por favor. Olhem como, de fato, o contato com o pecado e em estar abaixo do padrão de Deus, isso corrompe mente e coração. Não, Juju, fica lá. Fica lá. Estão lá ainda. Não. Ah lá. A corrupção da mente e coração. O que diz aí? E viu Deus, o quê? Que a maldade do coração do homem estava multiplicada, cresceu, e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era continuamente mal. E agora? E agora nós temos um estado que não é mais uma coisa isolada. E viu Deus no coração do homem, no homem como um todo, de todos os homens, que a imaginação do pensamento do coração era continuamente mal. Pensamento, imaginação, coração. Chegamos à compreensão de que o fato da transgressão e da iniquidade, eles estão associados diretamente à corrupção de mente e coração. Se buscarmos o sentido exato de iniquidade, nós vamos ver que, de transgressão, nós vamos ver que transgressão é a quebra deliberada de um padrão. É uma desobediência deliberada a uma lei. Não é uma coisa casual. É deliberado. Entendem a diferença? Talvez no direito essa seja a diferença entre culposo e doloso. A transgressão, ela não é culposa, que você simplesmente cometeu sem intenção. A transgressão é a quebra de um padrão consciente, intencional. A iniquidade tem a ver com a inclinação, a raiz de inclinação para a carne, para aquilo que não é de Deus, para resistir ao que é dele. Quando o texto de Gênesis descreve toda a imaginação do pensamento do homem, tudo aquilo que o homem pensa e tudo aquilo que derivava dos seus pensamentos, é disso que nós estamos falando, de uma maquinação para o mal. A iniquidade é essa capacidade de maquinar o mal. E entenda-se por mal tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer. Esses são elementos que estão constituídos em mente, em coração. Por isso nós caminhamos nessa direção. Agora sim, Juju. Para entender que houve a necessidade de uma mudança de realidade, de mente e coração. E para isso a obra de Jesus começa a se estender na revelação. Ele se torna carne, ele se torna gente. E ele é o Logos, a palavra, o padrão de Deus feito gente. Para traduzir em forma de gente, em atitude de gente, em fazer de gente, em falar de gente, em sentir de gente, aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Certo? Os dois textos, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 3, de 1 a 3, nos fala que Jesus estava no princípio com Deus, ele era o Logos, ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é identificado com esta palavra criativa de Deus, com esta palavra criadora, poderosa, que gera do nada. Há uma expressão filosófica, ex nihilo, aquilo que não tem substância anterior. Da mesma forma como a palavra criou as coisas
no Gênesis, nos dias da criação, da mesma forma a palavra continua criando em nós a vida de Deus. Estão comigo? Estão entendendo o processo? Foi necessário que Jesus se tornasse carne, que ele se tornasse homem, para que se completasse aquilo que o autor de Hebreus diz, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho. O Filho, que é a palavra que se tornou gente, que traduziu em forma de gente, em ideia de gente, em atitude de gente, o que Deus pensa a nosso respeito. O padrão dele, e que cumpre o processo da nova aliança. Não mais a aliança que fiz com vossos pais no deserto, onde a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas agora escreverei a minha lei nos vossos corações, para que vocês possam cumpri-la. Uma lei que vem para dentro, um padrão que vem para dentro. Por quê? Porque Cristo tornou-se carne, a palavra se tornou gente, e quando ele morre e ressuscita, o Espírito do Cristo ressurreto vive em nós, pelo processo de regeneração, de nascer de novo. E quando ele vive em nós, esta palavra nos enxerta, ela é semente, esperma de Deus, para nos gerar espiritualmente. Estão comigo até aí? Tranquilo? Comigo? Ele é o padrão vivo. Ele é o Logos encarnado, e aquilo que ele nos diz é a sua rema, é a sua palavra. A palavra tornada em ação, em atitude, não apenas na minha boca, mas em Cristo Jesus quando ele vive em mim. Assim como o Logos habitou corporalmente, plenamente, em Cristo Jesus, as palavras de Jesus habitam em mim. E ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira, sem mim, nada podeis fazer. Estão entendendo a relação? Amém? É um padrão vivo. Jesus diz, as palavras que eu vos tenho falado, em João 6,63, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Elas são geradas, produzidas em seu espírito, trazem vida ao seu espírito, ao meu espírito, ao seu espírito, e se transformam em vida em nós. Assim como o Logo se tornou vida em Jesus. Estão comigo? E essa é exatamente a expressão de nascer de novo, de regeneração. E aí em 1 de Pedro ele vai dizer que esta semente, esse esperma de Deus foi ministrado a nós pela sua palavra, que é viva e eficaz. E a mesma coisa Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 18, que a palavra, ela nos gerou de novo. Entendem a relação? Padrão, relacionamento, palavra, propósito, tudo isso voltado para a nossa realidade de vida, para dentro de nós, não mais um padrão externo, mas um padrão que funciona dentro. Estou passando por isso rapidamente, porque nós vimos isso abundantemente nesses últimos 2 anos. Agora, Juju, vamos lá? Nascer de novo gera uma mudança de cosmovisão. Essa palavra ela é muito filosófica, né? A gente tem uma ideia de cosmovisão, E hoje em dia a gente tem esse negócio de ISO 9002, onde você vê a igreja como empresa. Aí você coloca lá uma visão, uma missão. Qual é o outro nome, Teixeira? Visão, missão, valores. Valores. E você é obrigado então a entender que a igreja tem uma visão, a igreja tem uma missão, a igreja tem os seus valores, e aí então nós vamos cumprir metas, porque isso vai mudar a nossa cosmovisão. É exatamente o contrário.
Não é o fazer que vai gerar a mudança de visão. É a mudança de visão que vai gerar o fazer. Porque nós nascemos de novo, porque o Espírito está em nós, porque a palavra foi implantada em nós, então nós começamos a mudar a nossa maneira de ver as coisas. Não é tentar mudar a maneira de ver que faz com que o Espírito viva em nós, é o Espírito vivendo em nós que muda a nossa maneira de ver as coisas. É a nossa relação com a sua palavra que muda a maneira como vemos as coisas. E aquela descrição do Wise é impressionante, né? Cosmovisão é todas as coisas e cada coisa dentro de todas as coisas. Talvez seja a descrição mais impressionante que eu já tenha encontrado. Cosmovisão significa o todo de todas as coisas, mas também significa a mudança de cada coisa dentro dessas todas as coisas. Isso é possível porque quando o Espírito vive em nós, nós recebemos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz: quem foi conselheiro dele? Quem ensinou a ele alguma coisa? Mas ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. O apóstolo Paulo nos desafia em Colossenses 3:2 a entender: se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ele diz: buscai as coisas, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Uma mudança de pensamento. A palavra mente utilizada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, verso 16, explica por que não é apenas uma questão de pensamento. A palavra mente ali tem a ver com a persona, o que o indivíduo é como um todo, seu querer, seu sentir e seu pensar. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós temos o querer, o sentir e o pensar de Cristo. E por isso então nós podemos viver de tal forma que pensemos nas coisas que são de cima e consequentemente sejamos transformados pela renovação da maneira como pensamos. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos perceber que eu estou fazendo um apanhado dos últimos 2 anos. Como mudar? Como processar isso? Isso é possível porque o Espírito nos dá. Isso é possível porque quando nascemos de novo, começamos a ter o Espírito trabalhando dentro de nós, para que a nossa alma seja transformada pela renovação do nosso entendimento. Para que o que eu penso e o que eu sinto sofra mudança, metanoia, transformação. Às vezes eu fico pensando nos recursos que a gente usa no processo de comunicação para a gente falar um com o outro. E todos os processos que a gente arregimenta para isso, sem perceber. Por exemplo, existe algo no processo de comunicação que se chama antecipação. O que é antecipação? É uma informação compartilhada. Vamos supor que eu tivesse perguntado ao Michael se ele poderia comprar uma tinta para pintar a minha garagem. Ele dissesse: pastor, no domingo eu te respondo. Eu chegasse diante de todos vocês e perguntasse para ele: vai dar certo? Ele dissesse: vai. Quem entenderia o que nós estamos falando? Somente eu e ele, porque nós temos uma informação compartilhada anterior. A maneira como nós organizamos o que queremos dizer tem a ver com a pragmática, com a intencionalidade de colocar a informação mais importante primeiro. Então você está esperando alguém, eu estou esperando o Agapto para a gente tomar um café junto, o Agapto demora, e ele chega, eu pergunto: o que aconteceu? Ele diz: pneu furou. Ele não vai dizer: o meu carro teve um pneu furado. Ele vai pegar a informação que é mais importante e relevante. E quando ele diz: o pneu furou, eu já entendi todo o restante. Nós somos econômicos e nós organizamos o que falamos de acordo com o nível de importância para nós. Nós fazemos isso instintivamente.
Estas coisas são feitas por nós instintivamente pela obra do Espírito. Quando Ele passa a viver em nós, nossa mente começa a ser transformada, nosso interior começa a ser mudado, nosso querer, nosso sentir e nosso pensar começa a agir e reagir de uma outra forma. E aí começa uma luta, porque nós já não somos quem éramos, mas ainda não somos o que precisamos ser. Estamos em obras, estamos em reforma. Isso vai nos dando angústia, porque se dependesse da gente, a gente gostaria que tudo já estivesse pronto e que nós não precisássemos de mais nada. Mas o tempo em que vivemos aqui é exatamente o tempo em que estas coisas acontecem, e dentro dos processos que acontecem estão todas as situações que estão ao nosso redor. E quando você muda a sua cosmovisão, quando você muda a sua visão do todo de cada coisa, você também muda a visão sobre as coisas que estão ao seu redor, sobre as coisas que te acontecem. E basicamente, por isso nós buscamos o Salmo 119. Porque o Salmo 119 diz que a palavra, o mandamento, o preceito de Deus é o que está dentro de nós. E quando nós amamos esse preceito, queremos esse preceito, exigimos esse preceito em nós mesmos, nós fazemos questão dele de dentro para fora, então nós começamos a ver as coisas ao nosso redor de outra forma. E nós vamos entender que o que Deus pensa a nosso respeito muda a nossa maneira de ver as coisas que estão ao nosso redor, em nossas emoções e sentimentos, em nossas relações, principalmente relações interpessoais, com as situações que nós não podemos controlar que estão ao nosso redor, e com aquilo que a gente chama de valores, crise de valores, que tem a ver com a perseguição, o confronto com valores que não são os nossos. Quando a minha cosmovisão muda, quando eu entendo o que Deus pensa a meu respeito, e quando isso começa a fazer diferença no meu entendimento, eu começo a compreender que existe uma série de coisas nas minhas emoções, nos meus sentimentos que estão fora do lugar, porque eu fui marcado pelo passado. Porque a minha vida inteira para trás distorceu a minha visão do que Deus tem a meu respeito. E aí hoje a coisa é simplista, né? Você chega numa campanha de cura interior, você fica em pé, um pastor grita uma meia dúzia de palavras mágicas e você sai de lá com seu coração alinhado. Amém? Mentira. Não é verdade. Uma mudança de cosmovisão em nossas emoções, em nossas relações, em nossas circunstâncias e em nossos valores, implica em entender que propósito tem para cada coisa ao nosso redor. Até para aquilo que a gente não gosta. Até para aquilo que nos afronta. Quando nós começamos a pensar com a mente de Cristo, com o sentir de Cristo e o querer de Cristo, quando nós temos uma visão diferente das coisas que estão ao nosso redor, então nós temos que começar a questionar que estas coisas não acontecem aleatoriamente. Elas fazem parte de um processo que nos molda, que nos muda, que nos transforma, que nos expõe, que nos lapida, que nos torna mais preciosos e mais valiosos. Da última vez que eu só estive lá uma vez, né? Em Boa Vista, lá com meu primo. Passei alguns dias com ele, acho que foi junho do ano passado, eu acho. Nós passamos por um lugar onde um rapaz tinha acabado de encontrar um diamante. Uma pessoa tinha comprado esse diamante dele, um diamante bruto. O rapaz ofereceu R$300 nesse diamante. Em Boa Vista, quanto que eu fui? Roraima. Foi junho no ano passado, não foi? Foi. Ele tinha comprado um diamante bruto por R$300. Que o diamante precisava ser lapidado. E o meu primo perguntou, e depois de lapidado ele vale quanto? Vale aproximadamente 15 mil. A diferença entre o bruto e o lapidado. Emoções, relações, situações e valores são conflitos que vão nos lapidando para que sejamos mais preciosos. Vai cortando aquilo que não é puro, vai tirando aquilo que não é diamante de fato, vai cortando o cristal que não tem valor nenhum, vai arrancando aquilo que não tem preço, para deixar em nós apenas o que é dele. Essa é a questão. Por isso Deus nos dá filhos encrencados.
Por isso Deus nos dá patrões encrencados, empregados encrencados. Por isso Deus permite que tenhamos relacionamentos encrencados. Por isso as coisas que a gente planeja nem sempre são do jeito que a gente gostaria. Por isso que a gente é pego sempre de surpresa nas coisas, porque a gente não controla nada na vida, nem morte, nem o próximo segundo a gente controla. Então a mudança de cosmovisão faz com que a gente mude a nossa percepção destas coisas ao nosso redor. Nossas emoções e sentimentos, nossas relações, as questões que envolvem nossas situações, o que nós não podemos controlar, os reveses que acontecem em nossa vida. Quem não viveu reveses? Quem não viveu frustração? Quem não esperou alguma coisa que não aconteceu? Quem não quis muito alguma coisa que nunca veio? Como olhar para estas coisas? Quando entendemos o que Deus pensa a nosso respeito, mudamos a nossa visão destas coisas. Estão querendo uma resposta rápida, né? Como mudar essas coisas? Todo mundo fez assim. Estão pensando que eu vou dizer, né? Já viram um filhotinho de passarinho no ninho? Com a boquinha aberta para receber a minhoca mastigada? Se fosse simples assim. Gosto muito da jogada linguística que o poeta que escreveu uma canção que foi gravada por um grupo popular aí na década de 90 canta. Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim. Quando nossa cosmovisão muda, nossa visão de todas estas coisas também muda. E por isso nós fomos buscar o Salmo 119. Só é possível entendendo o nível e a estrutura de nossa relação com Deus. Vamos lá, Juju? Não, isso. O conflito de valores que acontece é aquilo que nós trabalhamos muito tempo. Despir do velho e vestir do novo. Lembram? De que é que nós temos que nos despir? Da ira, da cólera, da amargura, da inquietação, daquelas coisas todas. O que é que nós devemos nos vestir? Do amor, da compaixão, da benignidade, das entranháveis afetos de misericórdia, e por aí vai. Então o conflito de valores é aquilo que você tira e aquilo que você pega. É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer também em Filipenses capítulo 3. Alcançar aquilo para o que também já fui alcançado. Quando a minha cosmovisão muda e a minha percepção de valores muda, então eu começo a me despir do que eu não quero e a me vestir do que é dele. Me despir do velho e me vestir do novo. E alcançar aquilo para o que também eu já fui alcançado. Pegar para mim aquilo que ele já fez em meu lugar. Isso é a obra dele. Estão comigo? Agora sim. Vamos lá? Vamos ler juntos? Juntos? Processar o que Deus pensa a nosso respeito nos leva a entender a natureza de relacionamento, do relacionamento que temos com Ele e a maneira como nos relacionamos com todas as demais coisas em nossa realidade de vida, de valores e prioridades. Quais são os nossos valores? Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas importâncias? Isso muda à medida que nós compreendemos o que Deus pensa a nosso respeito. E foi aí que nós começamos a abrir. Pode passar, Juju? A importância de conhecer a natureza da nossa relação com Deus. E para isso buscamos o Salmo 139, que é o compêndio teológico mais extraordinário já escrito na história da humanidade. Porque não é um compêndio teológico filosófico. É um compêndio que descreve quem Deus é através do convívio. No Salmo 139 nós vamos encontrar como Ele nos conhece, a experiência com a sua presença e o seu propósito é a nossa existência. Deixamos um exercício nos últimos 14 ou 15 dias
para a leitura diária do Salmo 139 em várias versões no Pão Diário. Os que fizeram a leitura sabem bem do que eu estou falando. Os que não fizeram não estão perdendo nada, porque se quisessem saber, tinham lido. Se não leram é porque não faz muita diferença. Tinha um professor de teologia sistemática que ele nos dava os textos durante a semana, e na aula dele ele sentava na cadeira, cruzava as pernas e dizia: vamos começar. Leram os textos? Então podem perguntar. Teve um dia que ninguém leu o texto, ninguém tinha nada a perguntar. Ele disse: se vocês não têm a perguntar, é porque não querem saber. Boa noite, um bom descanso para todos. Pegou as coisas dele e nos deixou na sala sozinhos. Esse professor chama-se Silas Quirino de Carvalho. O terror de alguns, né? O deleite de outros. Há 2 semanas atrás encaminhei a leitura desse salmo como um exercício diário de apropriação. Quem fez, sabe do que eu estou falando, da riqueza desse salmo. Quem não fez, é porque talvez não tenha um interesse ainda em entender essas coisas. E não me diga que você não tem tempo, porque isso é conversa furada. Não, porque eu não tive tempo. Mentira, teve. Teve tempo para todas as outras coisas. Teve tempo para dormir, para comer, para vestir, para calçar, para andar, para caminhar, para brigar com os filhos, para discutir com o marido. Teve tempo para tudo. Como é que não teve tempo para pegar um texto que você lê em 1 minuto e meio? Não venha com essa conversa furada, porque isso não cola. Não adianta nem passar super bonder, porque não tem jeito. Ah, eu não tive tempo. Você tem tempo porque é prioridade. Então, se você diz que não tem tempo, é melhor você ficar calado, porque se você diz que não tem tempo, você sinaliza para mim que essa não é a sua prioridade. E se essa não é a sua prioridade, eu sinto muito, não há nada que eu possa fazer por você. Mas a leitura do Salmo vai nos levar a essa compreensão. E aí foi o que abrimos na semana passada. Vamos lá, Juju? Vamos ler juntos? Como Ele nos conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes o meu pensamento. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E aí? Como manter o relacionamento com Deus que conhece o que a gente pensa antes mesmo que isso se torne palavra? Como lidar com Deus que distingue os meus pensamentos, que consegue separá-los enquanto eles ainda estão apenas aqui? Como lidar com Deus que entende o meu sentar, o meu levantar, o meu fazer, o meu descansar? Como lidar com um Deus do qual não podemos, do qual não podemos nos esconder? Isso é um tapa de luva na religião, porque a religião nos ensina que pecado tem que ser escondido, enquanto a palavra do Evangelho nos diz que o pecado tem que ser exposto e que nós só vamos vencê-lo quando tivermos coragem de olhá-los no olho. Porque a quem mais ofendemos com o nosso pecado já sabe de tudo o tempo todo. Uma vez eu fui convidado para jantar na casa de uma pessoa e ela tinha feito para nós, o casal tinha feito para nós um bolo de carne. E nós estávamos conversando na sala e o menino deles de 5 anos estava brincando em volta da mesa. Quando nós chegamos para jantar, só tinha a metade do bolo de carne. Ele já tinha comido tudo e tinha dado o resto para o cachorro. E o pai chegou e disse: você mexeu
ele com a boca toda borrada de bolo de carne, o cachorro todo lambuzado de bolo de carne. Ele disse: eu não. Você deu para o cachorro? Não. Essa imagem que eu tenho quando eu leio o Salmo 139. A gente fazendo as nossas burradas, achando que a gente vai poder chegar para Deus e dizer: não fomos nós. Eu não fiz. A gente vivendo na ofensa contra Ele, a gente decidindo as coisas do nosso jeito, a gente quebrando o seu padrão e pensando que a gente vai poder chegar para Ele e dizer assim: eu não fiz. Como lidar com um Deus que sabe tudo, conhece tudo, esquadrinha tudo. Algumas palavras no texto estão marcadas. Volta lá, Juju. Senhor, tu me sondas. A palavra sondar tem a ver com o termo original hebraico. Algo que é palmilhado, algo que é conhecido por palmo, algo que é esquadrinhado. Algo que você conhece no tato. Dá para entender? Uma vez eu viajei com uma pessoa para a gente chegar num determinado local e faltavam acho que uns 8 ou 10 quilômetros para nós chegarmos na sede da fazenda. E quando nós passamos pela última porteira, ele disse: estou no quintal de casa. Porque os próximos 7 quilômetros é o quintal da minha casa, eu os conheço. Conhece por quê? Porque anda ali, convive ali, sabe o que é, sabe como é, sabe onde estão os buracos. Eu me impressiono com esses motoristas de ônibus viajando nas estradas. Eles sabem certinho onde estão os buracos, eles sabem quando tem que vir para a direita, para a esquerda, eles sabem o buraco que dá para dividir, eles sabem o buraco que tem que parar. Por quê? Porque passam na estrada todos os dias. Eles vão conhecendo isso. A ideia de que o Senhor nos sonda é essa ideia. A ideia de que Ele nos conhece é porque Ele nos conhece na nossa experiência vivencial. Ele nos conhece porque vive conosco, porque nos vê todo o tempo. Não é um conhecer de ouvir falar, é um conhecer de conviver. Por mais que às vezes não queiramos conviver com Ele, Ele convive conosco o tempo todo. Ele nos observa o tempo todo. Ele nos trata o tempo todo. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe conheces o meu pensamento. Aí a palavra conhecer, entender ou perceber tem a ver com aquilo que é familiar. Sabe assim, a familiaridade das coisas. A primeira vez que você faz uma coisa, às vezes é nova para você. Depois você faz aquilo tantas vezes que é familiar. Eu estava lendo um artigo há uns anos atrás, 3 anos atrás, sobre questões de pouso e decolagem serem os pontos mais complexos num voo. Nesses voos comerciais. Por quê? Porque os pilotos fazem isso tantas vezes que eles acabam perdendo a devida atenção e os devidos cuidados. Li um outro artigo interessante. Os acidentes mais graves ocorrem a 40, 50 quilômetros do lugar de chegada. E parece que quando vai chegando, a gente conhece a estrada, a gente sabe que está perto, vai dando aquela vontade de chegar e o pé vai ficando mais pesado. E a atenção vai diminuindo porque já chegou, mas ainda não chegou. Conhecer por familiaridade. Conhecer porque é familiar. Ele conhece o nosso pensamento porque aquilo que nós pensamos é familiar a Ele. Ele sabe muito bem o que a gente faz e como a gente faz. E se a gente descansa, se a gente para, se a gente não faz. Vamos lá, Juju. Todos os meus caminhos, palavra hebraica, Ezek, tem a ver com a ideia de curso da vida,
caminho como o curso da vida, ou como a conduta, a maneira como você se porta. Todos os caminhos que a gente tem, toda a nossa conduta, toda a nossa forma de agir, todo o trilhar da nossa vida, toda a jornada do que vivemos é familiar para Ele. Ele conhece por familiaridade. Antes que haja em minha boca o dizer, antes que o meu pensamento se torne comunicação palpável, perceptível, antes que aquilo que eu penso se torne interação por aquilo que eu falo, Ele conhece tudo em mim. Antes que eu diga o que eu tenho que dizer, Ele conhece o que eu estou pensando. Antes que se torne o dito. Impressionante isso. Isso me faz lembrar um ditado popular que diz: quem sabe o que mudo quer? Ele sabe. Porque mesmo que não haja na boca a palavra, Ele sabe. Não só Ele sabe, mas é familiar para Ele. Como nos relacionarmos com Deus. Ele sabe tudo de nós. Isso é extraordinário. Entender essa relação é o início da compreensão do nosso propósito. De por que existimos. Existimos para conhecermos e sermos conhecidos. Para desfrutarmos dele. Ok? Próxima semana, nós vamos voltar no segundo ponto. Volta lá, Juju. Volta um pouquinho mais. A experiência com a sua presença. Nós vamos começar a expor os versículos seguintes. Para entender isso aí. Para onde eu fugirei da tua presença? Como vou me esconder do Senhor? É extraordinário isso. É extraordinário.